bem-vindos ao Eu Engineer. Para quem não me conhece, eu sou a Beatriz, muito prazer para todos. Eu sou engenheira civil formada, trabalho na Irlanda, vão fazer 3 anos. E hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui, um bate-papo com um engenheiro eletricista, o Clayton, que já está trabalhando na área e vai compartilhar um pouquinho da sua história. Beleza? Eu vou chamar ele aqui porque ele já está aí. Seja muito bem-vindo! Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Bea. Tudo Obrigado bem? pelo convite, viu? Muito prazer, viu, te conhecer, finalmente, né? Claro. As pessoas, elas não sabem que 98% das pessoas com quem eu converso é a primeira vez que eu tô vendo elas. Gente, assim, ó, igual vocês. Ó. Na verdade, Bea, eu conheço você de uma palestra do EW. Mentira que você tava lá! Tava lá tomando chimarrão com o teu colega, eu acho, de trabalho hoje. Que lindo, que honra! Só que, claro, a gente teve que sair correndo e aí não deu tempo de eu ir lá conversar contigo, mas eu tava lá na plateia, eu tava lá misturado lá no meio. Ai, que legal! Ah, então que bom! Muito obrigada por você lembrar. Foi muito bom aquele dia, viu? Dicas Você sabe, preciosas. aquele dia foi um dos pontapés para eu começar isso aqui, né? Sério? Então, porque o retorno daquela palestra foi muito positivo, assim, as pessoas vieram procurar muita informação, e aí foi um dos pontapés. Eu falei, nossa, realmente a gente precisa começar a trazer um pouco mais de informação, porque tá faltando, né? É verdade, é verdade. Não tinha, não vou dizer que não tinha nada. A gente tinha alguns grupos do WhatsApp e Facebook que a gente compartilha por aí, mas um Sim. assunto mais centrado, que nem você está fazendo, é pioneiro. E olha só, estamos todos juntos nessa, porque eu não faço nada sozinha, eu dependo sempre de vocês, né? Então conta pra mim, quem é o Clayton? Da onde ele surgiu? Como veio parar na Irlanda? Como tudo isso Então, começou? na verdade, meu nome é Clayton, mas Ah, aqui é o Clayton, é o Clayton. Então, meu nome é Clayton Klein. perdão por estar falando errado. Não, não é que é errado, meu nome ele é meio que americano, então o pessoal lê Clayton, não tá errado, é só o jeito de falar, né? Não tem problema nenhum. Eu sou do oeste de Santa Catarina, assim, Videira, me formei em Joaçaba pela UNOESC, em Engenharia Elétrica, no ano 2015. Eu morei um tempo também em Jaraguá do Sul, onde foi minha primeira experiência de trabalho, né? E não, apesar da área ser o que eu era apaixonado, não rendia um salário legal. Eu sentia falta disso no Brasil, sabe? De reconhecimento. E, claro, ele começa sendo financeiro, né? E Sim. eu acabei recebendo uma oportunidade de emprego na cidade chamada Capinzal, voltando lá às minhas origens, lá no oeste catarinense. E eu tava lá, eu senti que aquilo era, poxa, isso aqui não é para mim, eu não gostei muito, mas assim, da área, aprendi muito. Mas aí um amigo meu, que a gente trabalhava lado a lado, ele falou, cara, vou fazer um intercâmbio de 30 dias na Irlanda. Eu olhei para ele e falei, tá, é uma ideia boa para fazer antes dos 30. Eu falei, vou chutar o balde, vou fazer um intercâmbio antes dos 30. E cá tô eu, já há 1 ano e pouco aqui de Irlanda. Eram 30 dias. Era para ser só 8 meses. Eu fazia 8 meses, Tá. eu não queria renovar, achava que era um esforço grande. Eu comecei a pensar de uma maneira um pouco mais empreendedora. Eu falei, quero aprender uma coisa totalmente diferente da minha área, já que eu não me sentia realizado, e vou voltar para o Brasil, abrir meu negocinho, minha hamburgueria lá, steakhouse, e ficar por isso. E acabou que consegui um emprego na A área. Steakhouse vai demorar um pouquinho mais. É. Nossa, que legal. Primeiro, parabéns, né? 5 anos já de formado. E que legal. Então, assim, você, naquele momento, você falou, ah, por que não? Vamos. Veio para estudar inglês. Como que era seu inglês na época? Então, eu fiz muito em inglês desde criança, assim, sabe? Eu era meio que obrigado, né? Pela minha mãe, pela minha madrinha. Então, aliás, um abraço para minha família. Só que eu não gostava. Para falar a verdade, eu odiava inglês.
Então eu não me dedicava, mas como eu acabei fazendo muito tempo, esse inglês meio que ficou, né, na memória. Então eu cheguei aqui, eu fiz a prova, pelos parâmetros da escola que eu entrei no pré-intermediate. Que é aquele que você consegue entender, dá para se comunicar, mas assim, dá umas gaguejadas no meio. Muita gaguejada. Muita gaguejada. Eu não entendi as pessoas, para falar bem a verdade. Eu acho que demorou uns 20 dias aí ou mais para, parece, destravar o ouvido, sabe? Sim. Acho que todo mundo passa por isso, viu? Você falou 20 dias, eu demorei uns 2 meses, porque. Antes da viagem, eu tive um problema no hotel que eu estava ficando, no hostel que eu estava ficando em Amsterdã. Foi a minha primeira parada, foi em Amsterdã. E eu tentei ligar, eu falei, não, me sinto preparado, vamos treinar o inglês. E não saiu nada. Foi horrível. Eu fiquei desesperado, eu falei, o que eu vou fazer lá na Irlanda agora? E quando você chegou aqui, então já chegou, já conseguiu o trabalho, já começou a trabalhar na área, já estava ganhando milhões de euros. Como que foi assim a vida fácil? Não, não. Eu cheguei, eu pisei na Irlanda. Aliás, foi a minha primeira experiência com um avião, inclusive. Eu nunca tinha voado de avião antes. E de cara Já nada, de cara resolveu sair do continente, que falou, já que é para fazer, vamos fazer. bem tranquilo, bem tranquilo. Eu quase arranquei o assento do avião de tanto me segurar, inclusive. A primeira experiência foi horrível. Mas, enfim, eu cheguei aqui na Irlanda em junho de 2019. Aquela luta que todo mundo tem, né? Procurar um lugar para morar, dar aquela entrada na documentação, que é sempre um parto, é difícil. Você acaba dependendo de pessoas que você ainda nem conhece, mas que são parceiras pra caramba. O meu primeiro emprego na área, não foi na área, né? Meu primeiro emprego, eu fui cleaner do Croc Park, depois de um show que teve lá, do Westlife. Assim, foi complicado, sabe? Não é uma experiência muito legal. Mas o meu primeiro emprego só foi um mês depois. Eu consegui um empreguinho só ali em julho. Eu comecei a ficar preocupado, porque foi muito difícil de eu arrumar uma casa, já foi muito difícil para eu arrumar um emprego. O primeiro emprego que eu me arrumo foi uma fria dessas. E aí começou a aparecer outros. No começo, eu foquei mais na cozinha. Já que eu queria mudar de áreas, né? Eu entrei numa pizzaria e num pub. Um eu era auxiliar de chefe e o outro eu era pizzaiolo, atendente, fazia limpeza, fazia tudo. E bem no fim, foi trabalhando nesse pub que veio uma experiência não muito agradável, sabe? O que acontece? Eu moro ainda, inclusive, na região aqui de D7, e a minha escola era bem perto do Temple Bar. Então, eu tentei procurar um emprego que fosse próximo do meu caminho, de ir para casa e para a escola, para não perder muito tempo, né? E foi assim que eu consegui o emprego na pizzaria, o emprego também na Coconut, que é como se fosse uma padaria aqui, né? Um breakfast. E nesse caminho tinha uma empresa de engenharia. E eu olhei assim e falei, tá aí. Eu acho que o meu currículo agora tá bom. Bati na porta, eu sou engenheiro eletricista, eu queria saber se vocês têm alguma vaga em aberto. Ela falou, eu não sei te informar, mas você pode deixar aqui comigo que eu vou encaminhar. Eu pensei, não vai entregar para ninguém. E eu lembro de eu estar lá na escola, tipo, uns 2 dias depois, e o RH me liga, falando, olha, Cleto, eu estou aqui com o currículo seu, queria saber se tem tempo para fazer uma entrevista. Amanhã. Nossa, amanhã? Já? Como assim? Já? E eu fui lá para aquele bendito pub lá trabalhar com o meu chefe de cozinha irlandês. Foi uma noite muito difícil, bem busy, e ele tinha um sotaque muito carregado, ele é de Cork, Nossa. e no final a gente acabou meio que discutindo, meio brigando, e ele falou assim, olha, Cleto, gosto da tua história, você é um cara guerreiro, mas assim, ó, esse teu nível de inglês aí para trabalhar comigo não dá. Se eu tivesse uma vaga de KP, eu dava para você. Mas assim, ó, infelizmente, não precisa voltar aqui amanhã. E no outro dia eu tinha essa entrevista de emprego. Então, tu imagina como estava a minha moral, né? Não existia moral nesse momento, né? E eu não dormi, imagina, a noite inteira pensando,
que eu vou fazer lá? Acho que é melhor nem ir, vou passar vergonha. E eu acabei meio que indo no automático. De manhã cedo, comecei a tomar um banho, me trocar. E eu fui lá para aquele office ali, né? Eu falei, tá, vou. E na hora, não sei o que bateu em mim, eu fiquei tranquilo. Eu tenho ansiedade, é horrível. Várias perguntas que ela me fez, eu não sabia, que eu também não menti, né? Mas Tá acabou certo. que eu saí de lá feliz, sabe? Ela não me confirmou se a vaga era minha ou não. Mas eu saí com, porra, dever cumprido, sabe? Me senti bem. E uns 2 dias depois, ela me ligou, viu, Cleto? A gente gostou de você, pode começar amanhã. Ah, coração É, quase tendo um treco. então, tipo, em 2 meses aqui eu entrei na área, digamos assim. Já conseguiu se recolocar no mercado. Que incrível! E o legal é isso, porque mesmo você tendo sido desanimado, né, pelo seu colega de trabalho lá, que era irlandês, falando, olha, seu nível de inglês não dá para trabalhar na cozinha, que com certeza eu imagino que isso bateu de uma forma que você falou, gente, se eu não consigo trabalhar na cozinha como assistente, como é que eu vou me meter de trabalhar com engenharia, né? Não menosprezando quem trabalha na cozinha, mas você não fala muito, entendeu? Você só escuta e tem que Exato. agir, e muito rápido. Exato. Não é menosprezando mesmo. É no sentido de que na cozinha, por mais que você não tá conseguindo se comunicar, você faz umas mímicas lá e resolve mais fácil, né? Agora, na engenharia, você precisa entender os termos técnicos, a pessoa precisa te entender e você vai estar sempre num cargo que você está passando informação, então precisa. Então, eu imagino que você ficou agoniado, porque eu fico o tempo todo, então eu imagino que você ficou mesmo. Eu fiquei mal. É real, eu fiquei mal. Mas é legal mostrar que mesmo assim, eu acho que até você ficou mais calmo na entrevista, porque você foi mais pensando do tipo, vou ver o que acontece, Não né? criei expectativa nenhuma. Juro Exato. pra ti. Eu falei, bom, pelo menos assim eu vou saber o que falam numa entrevista de emprego para engenharia aqui na Irlanda, né? Então, Sim. e acabei saindo lá com o emprego na mão. Olha que maravilha, parabéns. E você, nessa época, o seu currículo, você tinha arrumado ele por conta? Você tinha contratado o serviço de alguém? Como que foi? Então, eu tive muito auxílio desses workshops que eram feitos, sabe? Então, pelo menos eu vim com uma agência para cá, que ela tem sede aqui. Então, ajudou muito nessa parte, porque eles faziam vários workshops e várias dicas que eu peguei deles, peguei do E-Dublin, que na época, era a melhor referência para quando você é intercambista, né? Hoje a gente já tem, né, na área mais focado, muito melhor. Mas eu lembro que eu tinha 5 currículos, eu não tinha um, eu tinha 5. Um era para cada área. Eu só queria trabalhar. Eu precisava ver um dinheiro entrando na minha conta, senão aqueles 3.000 lá já estavam acabando. Estava preparado já para todos os setores. Sim, mas foi muito fazer, refazer, levar, não gostei, vou trocar. Pessoas dão dicas diferentes, aí você tem que acabar escolhendo. Sim. Muitas pessoas falam, não coloca foto. Outros falam, não, acho interessante colocar a foto. Coloca o stamp, não coloca o stamp. Então, é meio dividido, você acaba tendo que escolher. Eu acho que não tem o certo e o errado, mas Mas eu é usei legal. muito a minha professora para ela corrigir, porque eu cometia erros grosseiros, né? Até hoje cometo, falando sério. Da engenharia, a gente já vê durante o curso quase todo, né? Toda a literatura tem a parte já que é internacional, né? Já é inglês. Então é só você dar uma lembrada, né? Essa vaga era para você trabalhar em que setor? Já que você tinha tantos currículos prontos, qual que foi a área que eles te chamaram para atuar? Não, para eles eu entreguei o meu currículo de engenheiro eletricista, né? Eu coloquei a formação que eu tinha, coloquei a experiência que eu tinha, eu trabalhei com a parte de geração. O que foi o principal? Um pouquinho antes de eu entregar esse currículo, eu comecei a olhar vagas no LinkedIn, empresas que estavam buscando engenheiro eletricista e o que era o requisito que eles estavam procurando. E eu vi que, poxa, se encaixava vários do que eu tinha, né? E eu acabei tentando exaltar um pouco mais aquilo, que aqui as empresas, a maioria dos escritórios que eu conheci aqui por onde eu passei,
é na parte de edificação, né? Na parte de construção civil. Então, Sim. essa parte predial que eu tinha que puxar mais. Não adianta nada eu falar que eu tenho uma incrível experiência com medição de alta tensão e média tensão. Para eles é inútil, né? Essas coisas. Aham. Para eles é inútil. Então, eu não colocar, eu tinha essa experiência por vez, mas eu acabava puxando mais a outra, a parte que eu fiz de aterramento, a parte que eu fiz, que eu trabalhei, que eu fiz alguns projetinhos, eu só fiz, acho que 2 ou 3 projetinhos, mas eu tentei puxar mais essa parte. E foi isso que me contribuiu, sabe? Eu lembro também da noite anterior, quando eu não conseguia dormir, eu comecei a ler mais sobre as normas aqui, porque uma das coisas que me chamaram mais atenção, não sei se o pessoal que está assistindo a gente é mais do Brasil aí, mas aqui, por exemplo, não tem tomada no banheiro. E eu não entendi o porquê. E aí eu fui pesquisar um pouquinho, então eu comecei a aprender por curiosidade apenas, né? E foi isso que acabou me ajudando muito, inclusive, no dia da entrevista. Sem querer, mas foi. Aqui, por exemplo, as tomadas, elas têm um switch, onde você liga e você desliga a própria tomada. Por que que tem um switch para desligar e ligar a tomada, que às vezes eu até me irrito, porque eu esqueço que eu desliguei. Nossa, Coloca o celular carregar, mas esqueceu de... quero desligar. Ai, quantas vezes? Quantas? E aí, você estava falando que você, no Brasil, você tinha muitas experiências com essas empresas maiores. Você acha que esse setor aqui na Irlanda também não está em alta? Eu não encontrei empresas desse setor que tiveram interesse para chegar a ver uma vaga ou concorrer a uma vaga, né? Mas Entendi. eu sei que tem sim, tem sim. Porque por mais que você tenha aqui a ESP, que é a provedora, aqui a distribuidora, você tem empresas que fazem o serviço. Por exemplo, você está lá fazendo a parte do teu condomínio e você tem todo aquele encaminho, você tem que instalar a subestação no condomínio, tem todo aquele dimensionamento que você tem que fazer. Então, tudo aquilo ali é feito por uma empresa privada, né? Eu não entendi qual o governo ele muda, né? Mas houve um incentivo no início para a instalação dos PV, né? Os painéis fotovoltaicos. E agora eles estão, pera lá, temos que fazer uma norma para isso aí não fazer bagunça. Então, acho que tem bastante gente que está procurando. Eu acho que está crescendo. Eu não quero. Uma das coisas assim, a minha experiência não vai refletir a tua, tá? E eu não estou aqui também para me achar. A única coisa que eu posso confirmar é assim, ó, ano passado eu estava implorando por um emprego na área. E esse mês eu tive 2 ligações para 2 empregos. Para trabalhar numa obra no aeroporto. Era um emprego temporário, por isso que eu não fui, mas poxa, seria incrível trabalhar no aeroporto. E o outro é para trabalhar em Manchester, em UK. Mas como eu não sei como é questão do visto para lá e tal, eu fiquei assim, eu falei, acho melhor não, vou continuar aqui, tô safe, tô bem. Mas aparentemente o setor elétrico está indo bem, Está em alta. tá em alta. Você precisou fazer algum curso, alguma certificação? Houve alguma exigência da empresa para você poder atuar como engenheiro eletricista? Não, eu apenas apresentei o meu currículo traduzido, aquele mesmo que a gente faz para fazer a aplicação, né, do visto. Agora, para a empresa em si, eu lembro de ter ficado 3 dias só olhando para um software para descobrir como ele funciona. Foi assim. Tipo, olha, você já trabalhou com dimensionamento de cabo, né? Eu falei, sim. Você já ouviu falar em Amtech? Eu falei, não, pois está aqui. Faz. De tanto que eu insisti naquele bendito lá, de tanto que eu insisti, hoje, da minha equipe de elétrica, quando precisam realmente tirar alguma dúvida dessa parte, eles se sentem seguros em pedir para mim, mas eu não tenho curso, não tenho nada, o resto do pessoal já fez curso pela própria empresa, o Advanced, e eu, assim, a gente tá num nível legal. Às vezes eles sabem fazer melhor, mas eu não tenho vergonha nenhuma de chegar lá e perguntar, viu? Tá dando Sim, um erro aqui, o que eu preciso fazer para corrigir isso aqui? Qual o resultado melhor? que legal. Nunca nem tinha ouvido falar nesse software. Vou até Não.
Até na entrevista foi mais ou menos assim, ah, eu vi aqui que você faz dimensionamento de cabos. Sim, sim. Você conhece o MTech? Não. Hum. Você trabalha, eu vi que você tem experiência com AutoCAD? Sim, sim, sim. Você já ouviu falar no comando xrev? Não. E ela, Eu realmente não conhecia ainda alguém que já estava acostumado a usar XREF no Brasil. eu sei que cada novidade legal que eu vi aqui, que o pessoal estava usando, que era, vamos dizer assim, uma tendência, eu já falava com a galera que eu me formei, falava, ó, o pessoal tá usando assim, tenta usar esse bendito esse comando aí, vocês vão conseguir trabalhar cada um no seu projeto, e aí só atualiza e boa, tá lá tudo dentro, todo mundo se conversando, é bacana. Não, realmente salva muitas vidas, né? XREF. Ele vira o queridinho depois que você descobre para que ele serve, mas até você entender ele dá uma raivinha, né? Até porque eu não posso desenhar. Na real, eu sou engenheiro eletricista júnior, né? Então eu tenho que passar para essa equipe todo o esboço onde eles vão desenhar. Então eu não posso ficar colocando, ir lá e alterar. Você passa o esboço para o setor de projetistas, então. Isso, é. É bom porque a empresa é bem organizada, né? Pelo que eu estou conversando com você, com as outras pessoas que também trabalham lá, é uma empresa grande, né? Sabemos. É OCSC, o Connor Sutton Cronin. Que é uma das maiores empresas aqui da Irlanda, né? Responsável por muitos projetos grandes. E eu passava na frente todo dia, olhava, olha que escritóriozinho legal, hein? Qualquer dia eu deixo um currículo aqui. Super bem localizada também, né? Isso é ótimo. Você faz visita em obra? Você tinha me mandado uma foto que você falou que estava numa obra. Já fiz, eu faço visita. Suas funções. Então, como a gente projeta, eu tenho que ter certeza que estão executando como eu projetei, né? Então, as obras que eu visitei, uma foi apenas para ver como era uma visita, que era o Cardiff Lane. Esse Cardiff Lane ganhou hoje o LEED Platinum. Eu tive um pouquinho ali da escada de incêndio ali, eu fiquei um pouquinho só naquela parte ali. Eu não fiz o projeto como um todo, né? Mas o projeto do hotel de Cork, o Dean Cork, aquele lá foi do zero, e foi incrível, assim, eu peguei 2 projetos do zero, esse Dean Hotel e outro que está saindo agora, que é o Bailey Gibson, que vai ser aqui em D8. O que consiste a visita em campo? Eu pego o projeto, então você vai lá e inspeciona. Como eu já tinha uma experiênciazinha em campo, então eu já sabia de umas manhas, de umas práticas meio ruins, inclusive, e o olho ajudou, sabe, a encontrar erro, a encontrar detalhes, a verificar se o cabo, a isolação está correta. Antes do projeto começar, você coloca até uma lista de todos os materiais, equipamentos, tudo, cada terminal que vai, você dimensiona. Então, se o cliente acabar, ou se a empreiteira comprar, porque nós não somos empreiteira, a gente é só escritório de consulta. Então, se eles acabar comprando uma coisa um pouco mais barata, que não foi dimensionada, exatamente para aquele caso, você pode ter um problema. Só que não é minha função ir lá parar a obra. Eu só visualizo, anoto e notifico eles. Né? Ó, aqui a instalação está errada, não está conforme. A presilha para o cabo de fire alarm tem que ser de metal, não pode ser de plástico, não pode estar junto com os outros. Cada detalhezinho a gente pega e manda para o cliente. Uma maneira de defesa também, né? Para você não se complicar depois. E você sentiu muita diferença na parte construtiva do que você estava acostumado no Brasil e a parte construtiva do que você está vendo aqui? Bastante. Eu acho que as pessoas que trabalham mesmo no Brasil, em obra, que viessem para cá, dariam um show nos caras aqui, viu? Porque eles têm tudo isso, uma condição de trabalho muito boa, e mesmo assim, muitas vezes eles fazem um trabalho que nas coxas. Bem nas coxas, que daí vai lá você
registra, ó, tá tudo errado aqui, tá cortando o cabo. É por isso que estamos aqui, né? Para ajudar a vir mais brasileiros para entrar no mercado e a gente começar meio que Sim. dominar o ramo aqui. Oh, Ah, você é inscrito no Members Engineers of Ireland? eu tenho nosso CREA aqui da Irlanda aqui. Sim. Isso Eu- foi o quê? Foi uma sugestão da empresa? Foi uma imposição? Foi. Você achou que seria legal? eles falaram, ó, a gente gostaria que você aplicasse, né? A gente paga para você, não tem problema nenhum, porque para a empresa tem muitos benefícios, né? Quanto mais membros na tua empresa, membros filiados ao Engineers Ireland, melhor para você. Mas foi então uma sugestão da empresa mesmo, não foi Foi. vinculado com o fato de você conseguir o trabalho. Não, não, não. Até para você ter uma ideia, eu só fui me vincular ao Engineers Ireland faz o quê? Uns 3 meses. Ah, entendi. É recente. É recente. É porque a gente também tem um programa de graduação interno na empresa. Então, parte desse processo de graduação é também envolver você tem que estar inscrito nesse Engineers Ireland. Então, eu comecei esse processo e eu tive que me inscrever. Que legal. Aí você vai fazer então uma outra formação, é isso? A visão deles é a seguinte: se você pegar e tiver que trabalhar, você vai aprender e vai aprender muito mais. Por exemplo, Ah, sim. dentro dos softwares que a Na gente prática. trabalha, um deles é o Light Reality. Eu nunca mexi nele. Então, apareceu isso num projeto. Eles falaram: ó, o Clayton está fazendo parte da graduação, vamos deixar para ele fazer. Aí ficaram praticamente uma tarde toda lá, me explicando, me mostrando os detalhes. Então tá, a partir de agora, esse mês aí, o que aparecer de Lighting Reality vai ser para Você foi. você fazer. Vai ser focado em ti. Te vira. Né? Você vai continuar fazendo o teu projeto que eu tinha ali, mas quando aparecer esse Lighting Reality é teu. Eu falei, Que beleza. legal. É assim que eles fazem. A, by the way, a minha chefe é russa, então é mais ou menos assim mesmo que ela gosta de trabalhar. Se vira. Te vira. Que legal. É legal porque você vai aprendendo cada vez mais, né? Sobre algumas áreas diferentes do que você tá ali o tempo todo. Bem legal, eu gosto, eu não nego. Recentemente que eu comecei a me envolver mais em projetos, porque uma vontade que eu tenho de continuar nessa empresa que eu tô hoje é, é realmente o apoio que eu tenho da minha chefe, sabe? Ela realmente deixa as coisas por mim. Ó, é eu e você que vamos fazer o projeto. Eu sei que ela não vai meter a mão quase em nada, porque ela só vai revisar lá no final. Às vezes não dá tempo de pegar todos os detalhes, então eu tenho que realmente focar muito, sabe? Mas é ótimo isso, porque te dá muita autonomia, né? Poxa, ela me passa uma segurança e até então eu tô passando uma segurança bacana para ela também. Com certeza. É um espaço conquistado. Se É. você estivesse fazendo só coisa errada desde o início, você não ia estar com essa moral toda, não. Dá vontade de passar naquele pub de novo, viu? Pena que tá fechado. Olha, quando tudo voltar, é certeza que vamos todos para um pub. Todos. Eu quero todas as pessoas que participam desse canal no bar, gente. Pelo amor de Deus. Sim, eu tô com água. E não sei, tem mais alguma coisa que você acha legal de compartilhar? A questão da entrevista foi um fato que realmente mexeu bastante por eu acabar me sentindo mais à vontade em falar com aquela pessoa que estava na minha frente, que no final das contas não era de RH, não era nada, diferente do... Eu vim só de empresas, digamos assim, pequenas no Brasil. A maior que eu trabalhei era a Fast, lá em Capizão, mas eu sempre tive a questão de entrevista de emprego era com RH. E aqui não, aqui quem veio me entrevistar foi a pessoa que eu iria integrar o time dela, então foi a minha chefe mesmo, eu não sabia. Que eu falei, olha, desculpa o meu inglês, eu estou um pouco ansioso. Ela falou, não, teu inglês está ótimo, qual o problema do teu inglês? Já Legal, passou uma né? tranquilidade ali, né? Nossa, demais, demais. E você vê que eles são mais compreensivos também, né? É que a gente já coloca todas as barreiras, né? E assim, como é que eu posso explicar? Eu até deixei essa parte aí para a mensagem final, assim, né? Mas eu acho que
não é ruim as pessoas te julgarem. Para trabalhar na cozinha lá, de chef assistant, meu inglês não era bom, eu não era bom. Mas para trabalhar nessa equipe que eu estou hoje, multidisciplinar, com pessoas de vários lugares do mundo, minha chefe é russa, colegas de trabalho, um é australiano, um é de Portugal, que é engenheiro mecânico, outros 3 são irlandeses. Para essa equipe, o meu inglês estava ótimo. Então, não E foi tão muitos ruim. deles passaram por isso também, né? Já moraram em vários lugares, já chegaram aqui e tiveram que aprender o inglês, então não é ruim não, sabe? Deixa as pessoas te julgar. Não é tão ruim. Você quer uma coisa para você, vai lá buscar. Ah, uma coisa que a gente acabou passando. O seu visto, você falou, você é Stamp 2, era Stamp 2, certo? Seu Isso. visto hoje Stamp 1. aplicou para a vaga de Critical Skills. Critical Skills, mas a minha empresa, a parte dela, ela é toda fracionada em vários CNPJs. Então, eu não entrei na Trust Partner, que dá para fazer esse processo rapidão, em 1 mês, né? Eu esperei por 3 meses. 3 meses para poder sair o visto. Mas enquanto isso, você trabalhava part-time. Part-time, é. Tem bastante gente bastante vai lá, né? Mas, enfim, tem várias pessoas que vêm perguntar para mim, muitas vezes estão ainda no Brasil. Então, fica muito difícil para você conseguir uma vaga estando no Brasil, porque tem toda uma documentação pré-requisito, né? Você, chegando na Irlanda, não é só na Irlanda, mas alguns países permitem que você estude e trabalhe, né? E nesse momento você consegue ter a maior parte dos papéis que você realmente precisa para estar aqui legal e trabalhando, né? Sim. Nesse meio tempo, se você conseguir aplicar para uma vaga de trabalho e um visto de trabalho também, né, que é o principal, tá pronto, você tá pronto. Muitas vezes a empresa não quer alguém para daqui 30 dias, ela quer alguém para que comece amanhã. Daqui 2 dias, não tem muito tempo. Existem casos de pessoas que conseguiram ainda do Brasil, existem, mas a gente precisa lembrar que nesse momento também estamos no meio de uma pandemia, né? Então, se você já está aqui, acaba facilitando o processo ainda mais. Eu conheço, mas são mais na parte de TI que conseguiram. Não, eu até conheço brasileiros que trabalham com engenharia mesmo, mas assim, já tinha passaporte europeu, ou já tinha um nível de inglês um pouco mais fluente, tudo depende, né? Não é só assim, que aí facilita o processo, porque tem essa questão de precisar da documentação, tem um pouquinho mais de empecilho quando a gente não é europeu, né? Aqui estavam perguntando das maiores cidades da Irlanda, tem alguma que vocês recomendam na área de construção civil para quem está programando ir ano que vem, 2021? Olha, eu vou falar por mim, pelo que eu tenho visto, a engenharia civil, construção está em alta em todos os lugares aqui da Irlanda, porque tem obra em tudo quanto é canto. Você está trabalhando com obras grandes, né, os seus projetos? Sim. E elas são localizadas mais ou menos por onde? Bom, a maioria está localizada em Dublin. E eu tive só aquele hotel que é em Cork, mas é a segunda maior cidade daqui, né? E o outro, esse que eu estou trabalhando, que está me deixando meus cabelos cada vez mais brancos, é aqui em D8. São mais ou menos uns 400, um pouco mais de 400 apartamentos, condomínio. Então, a maioria fica aqui, né? Mas tem coisas... É que assim, se tiver uma obra, por exemplo, em Galway, o escritório da minha empresa de Galway que vai absorver aquela obra. Se ele estiver muito apurado, não derem conta, aí eles começam a tentar pegar alguém daqui que está mais com part-time para ajudar o pessoal de lá, para dar um suporte. Mas como a gente tem vários escritórios na Irlanda, é muito incomum eu estar trabalhando em outras cidades. Mas então, é até mais ênfase ainda, né? Na verdade, a empresa precisa de uma demanda maior, que ela tem filiais espalhadas pela Irlanda em diversas cidades para poder dar conta do mercado que está em alta. Sim, ela tem, inclusive em Londres também.
super Eu acho que não popular. adianta tu olhar onde que a obra está sendo feita. Você tem que ver. ah, Pensa no Brasil, cara. Se você tiver uma empresa numa cidade, você não vai pegar uma obra para fazer em outra? Claro que tu vai. Então aqui é a mesma coisa, né? Você tem que ver É, onde estão as empresas, né? Não é exato. fácil, mas eu lembro de eu passando em todo lugar que eu ia, eu estava revisando umas fotos ontem, para tentar me lembrar de datas, caso você me pedisse e tal. E eu olhei, tinha várias fotos de obra, que era da parte elétrica, assim, sabe? Ah, eletricista, não sei o quê. E eu, para eu guardar o contato para quando meus currículos estivessem prontos para eu mandar para aquelas empresas lá. Olha só que legal. Sim. Você passava na rua, via alguma coisa. Eu fiz isso com empresa de construção, sabia? Aqui na Irlanda. Passava pelas Olha. construções, eu ia tirando fotos. Você acabou de me lembrar que eu fiz alguma coisa similar mesmo. Uhum. Não deu muito certo no meu caso, mas tá tudo bem. Sim, sim. No meu também não. A empresa que eu cheguei para conversar, essa que eu trabalho hoje, o CSI, eu dei, eu dei várias sortes, vamos ser sinceros, mas de nada adianta você ter sorte e não estar preparado, né? Sim, O dia que eu entreguei o currículo foi o dia que o cara pediu a conta. no dia certo. E aí, então, aí a minha chefe tava falando, ô, vê os currículos que tem aí do pessoal. Aí o O meu seu era tava o lá, primeiro. né? Nada acontece por acaso, não tem jeito. Tenho uma menina que participou aqui com a gente, a Ari, que ela contou que ela bateu na porta da obra e entregou o currículo dela lá. E hoje Olha, ela trabalha na obra com parte de qualidade. Então, assim, ousada. cada um dá sorte de um jeito, não, né? Não, e não vai pensar que na obra não vai ter. Poxa, os principais gerentes da construtora, eles estão na obra. Eles não estão no office. Eles estão lá cuidando. Então É, não é difícil. Se você der a sorte de encontrar a pessoa certa, pode ser que dê certo para ti. exatamente, exatamente. O importante é o que a gente fala, não desistir e segue em frente. Isso aí. Clayton, vou deixar então você dar sua mensagem final. Como mensagem final, eu não quero ser repetitivo, tá? Falar o que eu acabei já falando antes, a questão de deixar as pessoas também te julgar. Mas assim, eu eu lembro de outro fato, sabe? De eu procurar outras pessoas, outros amigos meus, que tiveram a mesma experiência de vir para a Irlanda e eu estava muito curioso, ansioso, com medo ao mesmo tempo, e falar, puxa, como é que é lá, cara? Cara, ó, a minha experiência não foi boa, eu só me lasquei lá e acabei voltando para casa. A outra pessoa acabou repetindo isso, mas com outras experiências, mas também não muito agradável. Eu acho que a experiência que cada um tem não vai refletir a tua, tá? Acho que tudo, querendo ou não, vai depender de ti, sabe? Você tem que ir atrás. Se é isso que você quer para você, ver para Irlanda, ter um emprego na área, você vai ter que ir atrás, sabe? Ah, eu não me sinto preparado. Deixa a pessoa saber se você está preparado para ela, se é isso que ela quer. Não são todas as vagas que são para sênior, fluente, com uma mega experiência de 10 anos na área. Não, tem vagas aí que são realmente para pessoas que é para ser operacional, que é para sentar a bunda na cadeira e fazer, enquanto o sênior, o teu chefe vai estar lá em várias reuniões, trazendo toda a anotação para você no outro dia, entendeu? Então, começa assim. Tem várias empresas precisando de pessoas assim hoje. Então, o teu sim está em algum lugar. Só pare a hora que você escutar ele. Arrasou. Mas não, Obrigado. não tenho nem o que falar agora, porque depois dessa mensagem, gente, só continua atrás do seu sim. É isso, né? Isso Que ele aí. vai aparecer, com certeza. Clayton, muitíssimo obrigado por vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história pra gente. De verdade, Imagina, meu. foi Imagina, meu. incrível. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado pelos meus amigos, o pessoal que está aí até o final da live também. Sim, todo mundo que ficou, muitíssimo obrigado também. E a gente se vê em breve, se Deus quiser. Gratidão. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.